E eu creio que Deus vai falar conosco de uma maneira poderosa. Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Que a graça e a paz, a bondade e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, tanto aqui quanto na casa de vocês. Né? Vamos orar pela graça que Ele nos deu hoje, porque está aqui só quem realmente adora em espírito e em verdade. Porque está muito bom na cama da gente uma hora dessa. É uma maravilha mesmo. E digo mais. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Gente, todos nós aqui. Eu ia ler um texto aqui, mas vou acabar não lendo. Por que eu não vou ler? Porque aqui só tem crente. Entendeu? Se eu mencionar um versículo aqui, eu mencionar uma palavra, você já sabe o que eu vou falar. Você já sabe do conteúdo. Já conhece a chave. Agora, meu irmão, nós temos que usar essa chave. Porque se nós não usar essa chave, nós vamos ficar trancados direto. Qual é o trancado? Quem é trancado? Trancado não é aquele que está na cadeia, não. Que está preso, não. Aquele lá é o detido. Trancado é esse que está aqui fora e não está acontecendo as coisas. Então, é isso que o Senhor busca em nós. Verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Entendeu? Em espírito e em verdade. Porque nós temos que ter intimidade e buscar a intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo todo dia. Por quê, gente? Porque o próprio Jesus falou: eu irei e enviarei outro Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, meus amigos. É que tá, esse ministério é dele. Em nome de quem? De Jesus. É simples demais o entendimento desse negócio. Agora, o que acontece? Nós não estamos tendo intimidade com o Espírito Santo. Muitos dos nossos irmãos, por todos os lados. As Escrituras nos diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revertido de poder. Jesus subiu e todos aqueles discípulos ficaram na terra, desolados, sem saber o que fazer. Mas ele prometeu que vinha o Consolador da mesma envergadura de que ele, com o mesmo poder, porque ele é santo, 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 tanto quanto o Pai e o Filho. Eles não se separam. Quem se separam são as pessoas com suas placas de igrejas e com suas vontades pessoais, seus ministérios, mas eles três não se separam em momento algum, em circunstância nenhuma. Qual foi a única hora que Deus se afastou de Jesus? Só quando ele estava no Getsêmani ali crucificado, que ele falou: Pai, nas tuas mãos eu te entrego o teu espírito. Foi ali. Não teve outro lugar. Perdoa eles, pois não sabe o que faz. Aquele centurião falou: eles estão matando o Filho de Deus e não sabem que é o Filho de Deus. Então, hoje, nós temos que buscar. Como é que é buscar, gente? O Espírito Santo. O Espírito Santo está sentado numa cadeira e a gente passando por cada tribulação, cada situação, sem saber o que a gente está fazendo. Sem saber o que fazer. Gente, busca a intimidade que ele vai. Quando Jesus falou assim: larga tudo e siga-me, morra para você. E viva. Morra. Mata a sua vontade pecaminosa, o meu eu, o seu eu, suas invejas, seus ódios, suas divisões, suas facções, suas sujeiras pessoais. Peça a Deus: Senhor, envia fogo do céu santo e queima tudo que não presta dentro de mim. Vai para cima do problema.
Porque o que adianta a gente viver aqui nessa terra sem o Espírito Santo? Digamos que, suponhamos que o bispo é o Espírito Santo. Aí eu estou aqui precisando de ajuda. E o Espírito Santo está lá sentadinho, bem quietinho. E eu, não vou pedir favor para você, não vou pedir direção para você, não vou pedir rumo para você. Ele vai continuar parado, quietinho lá à sua disposição. Mas se você não for buscar, se você não for pedir, se você não for renunciar para que ele entre, não tem como. Ele não invade. Imagina uma pomba, e ele não gosta de barulho não. Você vê casa que tem a gritaria, a panela voando, esse tipo de coisa assim. O Espírito Santo não é naquela casa, naquele lugar não. Que casa é essa, gente? A casa somos nós. Pessoas com gritaria, com baixaria, com palavrões. O Espírito Santo não está ali naquele lugar não. Imagina uma pomba. Você pode observar. Daqui para frente vocês vão observar. Quando vocês entrarem e estiver próximo de uma pomba, principalmente daquelas bem mais... Se você assustar ela, ela vai embora. Assim também é o Espírito Santo. Se você soltar palavrões, soltar palavras pesadas, que não provém de Deus, que entristeça o Espírito Santo, ele não vai ficar perto de você. Ele voa, vai embora. E por que ele vai embora? Porque ele não associa, não faz associação com esse tipo de comportamento de nenhum de nós. E outra coisa, Deus busca a intimidade com o Espírito Santo. O que é intimidade com o Espírito Santo? Andar, pedir, clamar. Aonde, Pedro? Em qualquer lugar. Não é mais no templo. Eu vi algo do tipo assim: tem missionário no inferno? Ih, tem demais. Tem assembleano, presbiteriano e outras placas. Ih, tem demais. E o que tem no céu? Aí vem a pergunta: e o que tem no céu? Sabe por quê, gente? O que tem no céu é santo. Lá não é lugar de bagunça. E o Espírito Santo, Deus procura santo, busca santos. Imagine aquelas 10 virgens. 5 tinham azeite. 5 não tinham azeite. Qual foi as que foram resgatadas? As que tinham azeite. Por quê? Porque Deus não vem buscar placa de igreja, nem igreja não. Deus vem buscar noiva. Eu tenho certeza que se vocês, todos vocês, sabendo que seu noivo é traíra, mentiroso, covarde, cheio de atrocidades, você sabendo que ele é, se você casar com ele, é problema teu. Mas Deus não vem buscar essa gente não, essa gente não é de Deus, porque esse povo está sem azeite, e o azeite simboliza o Espírito Santo em nossas vidas, entendeu? Vasos vazios e vasos cheios. Eu tinha uma certa curiosidade em relação ao Espírito Santo, que às vezes as pessoas pegavam e ficavam, uns ficavam pulando, outros ficavam quietos, outros não falavam nada, outros ficavam ricos, outros ficavam bravos. E eu falei... Por isso que foi comparado o bêbado com a pessoa cheia do Espírito Santo. Porque são reações diferentes. Uns pulam, outros ficam quietos, outros choram. E eu falei, meu Deus, como é que é esse negócio? Eu não estou entendendo. Aí eu falei, não é. Por isso que tem essa comparação, porque o bêbado, uns ficam tristes demais, outros ficam faladorzinho, e por aí vai. Aí eu falei, também é com o Espírito Santo. Mas quem faz essa manifestação não é o Espírito Santo, mas sim a própria pessoa e a carne da pessoa. Age de maneira diferente. Aí eu falei, tá, me convenceu. Mas é isso aí, meus irmãos. Então, eu estava... E o que nós temos que fazer? Nós temos que todo dia, ao amanhecer, a primeira pessoa que nós temos que falar e conversar é com o Espírito Santo. Eu não vou falar com a minha mulher, porque ela não é a pessoa mais importante na minha vida. A pessoa mais importante na minha vida, eu falo para ela aqui presente, é o Espírito Santo.
porque ele me faz ir a Deus, mas ela não pode. O bispo não pode. Eu não posso. O marido não pode. Nós temos que largar essa idolatria de lado, gente, e buscar o Espírito Santo. Ah, não, mas eu não sou idólatra porque eu sou crente. Cuidado, vigia na terra dos viventes. Porque às vezes a gente está colocando coisas acima de... Às vezes é um filho, às vezes é um emprego, às vezes é uma posição social. Isso é coisa daqui, gente, não é do alto. Alto lá. Senão chega lá, não, você só construiu na terra, onde a traças e a ferrugem. Aqui você não tem nada. Você não tem nem um barraco aqui. Lá na casa, no chão, você tem mansões. Mas aqui até agora você só tem... É o que os ricos constroem. Rico só constrói aqui na terra. Em cima, nada. A maioria, né? Mas muitos são abençoados. Então, meus irmãos, as pessoas às vezes falam assim, ah, não, eu tenho o ímpio, né? Ele tem um Espírito Santo. Eu tenho um Espírito Santo. Gente, todos nós, a partir de criança, quando nós estamos no módulo Adão, nós estamos na carne. Porque Adão perdeu. Adão não aguentou o tranco. Mas em Jesus, ok. Por que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados? Por quê? Às vezes as pessoas se perguntam se tem que batizar. Tem sim, filho. Jesus batizou. Jesus é o exemplo, o maior exemplo de vida em nossas vidas é Jesus. Jesus falou para todos nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outra ponte, não há outra ligação, não há outro tipo de situação que leva a Jesus, só Jesus. E quem é o nosso consolador na atualidade aqui na terra? É o Espírito Santo, meus amigos. A partir de hoje, todos vocês vão buscar fervorosamente. Pedro, como é que busca? Meu amigo, igual você conversa com uma pessoa. Quem é a pessoa que você mais gosta? Quem é a pessoa que você mais tem intimidade? Coloca 10 vezes mais aí. Você vai ter intimidade com o Espírito Santo. Ah, não, Pedro, mas eu não estou vendo. Se você falar isso, se for isso no seu coração, você não passa de um Tomé. Senhor, eu quero tocar. Maria Madalena foi cheia de dedo lá no Getsênime, lá no túmulo, cheio de limão para pegar nele. Ele falou, não, Maria, daqui para frente é em espírito e em verdade, não tem mais toque não. Por quê? Aí fala assim, o Espírito Santo fala, o Espírito, ele ora, ele intercede por nós. Ele é uma pessoa, ele é mencionado nas escrituras todinha como uma pessoa. O outro se menciona uma pessoa. Mas o que acontece? Só que as pessoas não vê. Por que as pessoas não vê, gente? Até mesmo nós cristãos. Porque se nós ver, nós vamos matar de novo. Esse ministério é do Espírito Santo aqui na terra. Onde é que está Jesus? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É lá onde Ele está. Mas quem está na terra conosco é o Espírito Santo. Ele está ali sentadinho, não é o seu nome, pode ficar tranquilo. Não vou falar para você. Por exemplo, tem gente que não tem intimidade nem com o bispo. Aqui dentro da igreja, eu falo com riqueza de... Não tem medo do bispo. Não é para ter medo, ele é teu amigo. Ele é teu guia. Quando vê gente assim com medo, é porque está aprontando. Você entendeu? Porque o aprontar, ele nos leva a ter medo quando a gente está aprontando, sabe? E aí o bispo não vai. Como ele é um cara uma pessoa muito educada, ele vai falar assim, pergunta ao Espírito Santo se isso está certo. Porque para tirar e empurrar ele para comunhão com o Espírito Santo, porque vai esclarecer todas as coisas. Eu trouxe até um negócio aqui para me fazer aqui Eu tenho aqui uma... Eu queria chamar aqui o pastor Flávio aqui, só para me ajudar aqui. Posso descer, bispo?
Obrigado. Hein, pastor Flávio? Como uma pessoa em Deus, uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem Deus, pode usar aí. Uma pessoa sem Deus, ela vem assim. Uma pessoa sem Deus. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é um telefone. Um telefone daqueles velhos de bateria. Você entendeu? Uma pessoa quando vem, está no módulo Adão, ele vem assim, sem bateria. Ele não tem bateria. A bateria é o Espírito Santo. Então, meu amigo, agora, só que essa bateria tem que ser carregada, porque senão ela não vai dar fogo. Ela não vai dar luz, você entendeu? Então, aí o que acontece? Coloca aí, professor, faz um favor. Aí quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, a gente tem que falar para todo mundo aí na rua. Você vai ter que conectou, né? Isso aí é o Espírito Santo. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora, sela. Sela significa fechou, né? Fechou. Porque aí você tem que buscar. Você não pertence, você já tem, né? Porque tem uma cadeira aqui dentro de nós, um trono. Vou falar cadeira não, cadeira é muito pequena, é trono. Trono é coisa grande, né? E só o Espírito Santo senta em você, que preenche em você. Eu desafio qualquer um de vocês aqui, ó. Antes do Espírito Santo em vocês, na vida de vocês, nenhum de vocês, nenhum de nós, sempre tinha aquele vazio, ir buscando. Você pode botar todo o dinheiro do mundo, não vai encher, porque só o Espírito Santo senta naquele lugar. Moral da história. O que acontece aqui? Daqui para frente, é só carregar. Se não carregar, se não se encher, ele vai estar aqui, certo? Ele vai estar aqui, dentro de cada um de nós, aqui estamos selados. Mas se nós não encher, se nós não carregar, igual carrega na tomada, não vai ficar só com pouca bateria, meia bateria, 2 pontinhos, 3 pontinhos, e só vivendo ali Meu irmão, parte para cima. Vocês não têm limite. Você entendeu? Vocês não são um platô de carro que tem limite, só vai até ali. Não! Pelo amor de Deus, tem que transbordar, não tenha medo, porque o Espírito que foi colocado dentro de nós foi o Espírito Santo, o Espírito de covardia. Partir para cima. Não adianta ficar com medo, porque o medo anula a fé de todos e de qualquer um de nós. Moral da história. O que acontece o que acontece conosco? Quando a gente fica só sentadinho, só ali. Meu amigo, você vai ser tentado, você vai ser zoado do mesmo jeito. Entendeu? Como é que a gente faz isso? Qualquer cena, pode perguntar à minha mulher bem que está aqui presente aqui. Qualquer cena que você, às vezes ela me chama de santarrão. Eu falei, opa, estou no caminho certo. Quando você é desaprovado, aprovação de ninguém você não precisa. Você precisa da aprovação de Deus. Para de caçar elogios. Para de estar dando ouvido para crítica. Porque são coisas que não edificam você em nada. Ah, não, mas eu preciso. Precisa para quê, moço? Para sua vaidade? Para. Você sabe quem é você. Você tem uma identidade em Cristo Jesus. Todos nós. Para de estar procurando. Ah, não, porque fulano não me deu um bom dia. Problema teu, porque ele não tinha um bom dia dentro dele. Como é que você quer que saia água nesse copo se não tem? Ah, não, mas era acostumado, ele era, mas nem todo dia que ele está 100%. Não, gente, pelo amor de Deus, para de estar buscando a aprovação de homem. Entendeu? Aqui, outra coisa também aqui que eu estava observando aqui, ó. Essa daqui é uma luz. Gente, ser cheio ou ser vazio do Espírito Santo tem tem níveis, entendeu? Tem níveis, é de acordo à busca. Eu vejo ali uns pregadores americanos da antiga ali que os caras levantavam defunto, gente. Mas os caras também tinham um preço. A salvação de todos nós é de graça, mas a unção, ela exige renúncia de qualquer um de nós, para onde a gente quer chegar, porque não tem limite. O reino de Deus não tem limite.
Porque quanto mais lealidade também, mais lhe é cobrado. Eu vejo aí pessoas que mexem com libertação, que o cara é só o couro e o osso. Porque é guerra. Não é fácil não. Mas para ele chegar lá, ele se renunciou, ele pegou a cruz dele e seguiu Jesus. Lá em Isaías 11, 2 fala, Jesus foi cheio. Ele pediu. Por que Jesus não tinha problema? Tinha, gente. Ele tinha renúncia. Não era brincadeira, não. Ele orava. Você pode ver ali que no Getsemane, quando estava ele e os três lá, que ele foi. Aí chegou uma... Ele parou, ele estava orando, e aí deixou os três, né? Ore comigo. Porque ele sabia que aquela hora ali não era fácil, não. Aí ele foi lá, orou um pouco, aí depois veio, aí chegou e encontrou eles dormindo. Né? Encontrou eles dormindo. Quando encontrou eles dormindo, ele virou para eles, mas era possível, você não pode orar comigo por 1 hora? Ele estava sozinho, ele estava frágil. Porque Jesus aqui na terra foi 100% homem e 100% Deus. Só que ele não usou os atributos de Deus aqui na terra. Né? Mas qual foi o poder que foi dado a ele, que ele usou aqui na terra? Aquele que ele buscou em Deus, porque ele falava, meu pai, meu pai, meu pai. E ele não chamava Deus de outro nome. Era meu pai, porque ele é pai. Quem somos nós? Nós somos filho. Nós não somos empregados, nós não somos... Entendeu? Nós somos filhos, nós temos direito. Porque o empregado, ele vai embora. Ele fica por algum tempo, mas não por muito tempo. Mas o filho, ele permanece. A mesa é lugar de quem tem identidade, quem tem amizade. Mesa é lugar de amizade e de filho. Você não leva seu inimigo para a mesa, mas seu filho e teu amigo, você leva para almoçar na tua casa. Então, Jesus busca os verdadeiros adoradores para todos nós. Não adianta. Nós sabemos disso, gente. O problema é colocar em prática. Nós temos que botar em prática. Porque se nós não botar em prática, não vai adiantar de nada. Pastor, aperta aqui. Nesses dois, você vai acender 2 luzinhas. Olha só. Aqui tem uma luz só. É um nível de unção que é derramada do Espírito Santo sobre nós. Mas isso depende da busca. Agora aperta de novo. Aí já é um nível mais elevado. E assim sucessivamente. Nós temos que buscar essa energia, esse poder que vem do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Porque se nós não for revestido de poder, meus irmãos, não vamos aguentar o tranco na atualidade. Porque o mundo é perverso. O que está aí não está fácil. Nós não vamos aguentar. Por todo lado, adrenalina. Eu vou falar para alguns irmãos aqui. Cuidado do lugar que você anda. Cuidado do lugar que você entra. Você é cristão. Não fique em lugar que a unção é do mundo. Você vai se contaminar. Você vai cair. Sai desse lugar. Você é santo. Você foi santo significa separado. Não fique numa casa. Não fique em um lugar que a unção ali que está sendo propagada é do mundo. Porque o mundo jaz do maligno, jaz significa jazido. Jazido é lugar de gente morta. Gente que não quer nada. Tem gente que olha para você e chama assim, você é meu irmão. Eu falei, não, você não é meu irmão não. Porque você não tem Deus como pai. Nós não o mesmo pai. Ele pode falar, você é meu irmão. Agora o ímpio, ele não é seu irmão não. Ele é contra você. Toda a vida foi. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Não fecha, gente. É simples demais o entendimento desse negócio. Tem outro negócio para me fazer aqui. Então, já foi a segunda, né? Agora vem a terceira. Eu tenho
eu tenho dois isqueiros aqui, ó. Dois isqueiros, todos os dois têm gás. Todos os dois estão pegando fogo, todos os dois, né? Todos os dois estão pegando fogo. Isso significa que são cristãos que estão atuando, cheios do Espírito Santo, né? Agora, quando um se desvia, que fica meio assim, meio para baixo, porque de acordo com as tentações, a tentação assim, porque quando você está cheio do ser humano, do Espírito Santo, você vai ser tentado, mas só que você sabe quem é você. Satanás chegou para Jesus e falou assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus olhou para ele assim: moço, eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu sou a pedra angular, eu sou o pão da vida. Quem é você? O que você tem, meu amigo? Meu amigo não, que Jesus não chamou de demônio de amigo, não. Quem é você? Porque identidade, você tem que saber quem é você, quem é nós no reino. Nós somos filhos, nós não somos qualquer pessoa. Toma posse disso, meus amigos, porque senão nós vamos sofrer. O inimigo vai chegar para você e falar assim: é isso. Eu falo: não, moço. Jesus, em momento algum, vocês podem olhar a escritura todinha, de A a Z, ele nunca pegou pau ou pedra para jogar em demônios ou em Satanás ou em qualquer coisa que seja. Em momento algum. Tudo dele era com a palavra. A palavra. A palavra. É a palavra. A palavra tanto tanto vai como vem. Segura bem. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Vou enfiar isso aqui dentro. Primeiro eu vou tomar um pouco aqui que eu estou com minha garganta. Vai querer? Eu vou te dar. Então, o que acontece com isso aqui, ó? Tenta ligar ele. Ele ligou, não ligou? Nós vamos fazer. Esse está crente. Agora liga. Liga que eu quero ver. Então, né? Pois é, desviou. Esse aí é o crente desviado. Gente, ele está desviado. Mas o que Jesus faz? Para a gente agir de misericórdia e de bondade. Aquele que está cheio, derrama sobre aquele que está vazio. Tá só um pouquinho. Nós não vamos jogar pedra, vamos receber com amor, com abraço, com bondade, com misericórdia. Foi assim que Jesus nos fez, né? Aí o que acontece aqui? Aí, agora, como aqui é você, cheio do Espírito Santo, transbordando. Por isso que eu estou falando, busque. Como é que eu faço? Gente, em vez de na sua casa, você coloca louvores que falam sobre o Espírito Santo, pregação que fala sobre o Espírito Santo. Para de estar ouvindo músicas secundárias, coisa que não edifica. Vocês são cristãos, você não pertence mais ao mundo, você tem passaportes celestiais. Não permita que o inimigo roube a tua coroa. As Escrituras nos diz isso. E digo mais, tem uma coisa que eu tinha a minha dúvida: por que eu pegava e ficava abrindo a boca quando eu ia orar? Eu ficava assim pensando, falei: meu Deus, como é que é esse negócio? Por que eu não consigo orar? Ficar abrindo a boca, você falava: quebrar o maxilar aqui, aquela coisa forte. Eu falei: não, tem alguma coisa que não está fechando. O que é isso? Eu vou atrás, buscar a razão pela qual aquilo estava acontecendo. Aí ele falou: não, Pedro, isso aí é simples, isso aí chama-se investida, perseguição do inimigo, jogando o contrário para você desistir. Nas 10, 20, 30 minutos, você vai sentir esse negócio, mas não continua. Você entendeu? Mas é porque ele não quer que você ouve, porque se você ouvir, você vai aprender. Se você aprender, você larga o que não presta. É simples demais, ele não quer, ele quer você do seu lado. Porque o que é oração? Oração é falar com Deus, intimidade com uma pessoa. Agora, toca só nesse botãozinho vermelho aí, pronto. Agora ele pegou fogo. Por que ele pegou fogo? Porque o que estava cheio foi lá e encheu ele, acendeu ele. Nós temos que acender o cristão, o nosso irmão. Porque quem apaga crente é demônios. Entendeu? É demônios que apaga cristão. Você entende? É simples demais o entendimento desse negócio. Pastor, fala, você está com a palavra, pode falar alguma coisa sobre tudo isso que for ouvir aqui. Eu tenho certeza que tem algo aí dentro.
lhe foi pegado de surpresa, mas eu tenho certeza que tem sim. Entendeu? Isso é muito bom. Por quê? A gente não prega sozinho. A gente não anda sozinho. Porque nós precisamos um do outro. Jesus mandou de dois. Entendeu? Porque cada um de vocês aqui, ó, vocês podem pregar em qualquer lugar. Pera, onde eu vou pregar onde? Em qualquer lugar, meu amigo. Ah, não, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Se você está no meio dos seus irmãos, só se você não tiver intimidade. Ai, estou com medo, estou tremendo. Tremendo de quê, criatura? Para! Para, você está no meio dos seus irmãos. Toma posse. Descubra quem. Por favor. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém ou não amém? Você entendeu o que o missionário pregou? Ele pregou e desenhou, né? Esses exemplos que ele traz aqui para a gente é como Jesus fazia lá no tempo dele. Para você entender, para ficar fixado na sua memória sobre quem é o Espírito Santo e o papel dele nas nossas vidas. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós somos como o isqueiro molhado, que não acende. Tem até um gásinho lá dentro, mas não tem a chama, então não incendeia. Nós somos como a lanterna. Tem o Espírito Santo, a sua luz é fraca ou nada, mas quando você está cheio do Espírito Santo, a sua luz é forte, ela ilumina. Sem o Espírito Santo, nós somos como aquele aparelho que está sem a bateria. Não tem utilidade, não funciona. Perdeu o seu papel. E assim é a vida de muita gente hoje. Ela, no decorrer da caminhada, perdeu a comunhão com o Espírito Santo, perdeu a intimidade com o Espírito Santo, fez do Espírito Santo algo comum, algo natural, e ela não busca mais. Sabe, a presença do Espírito Santo para ela se tornou algo assim, rotineiro, que tanto faz. E a pessoa sem o Espírito Santo, ela perde o sentido, perde o chamado, perde o seu alvo, o seu objetivo. Se torna uma pessoa mais uma no meio da multidão, sem utilidade. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nos encher do Espírito Santo a cada dia. Porque senão nós vamos ficar igual o celular sem bateria, igual a lanterna com a luz fraca, igual o isqueiro molhado. Não tem utilidade. Não tem utilidade. Amém? Então, meus irmãos, por último aqui, eu vou... Tem algo que a gente... O que eu quero dizer mais aqui para vocês no dia de hoje? Meu irmão, dentro da sua casa, dentro da nossa casa, na nossa parentela, ao nosso redor, a responsabilidade não é do bispo, não é do pastor não, meu amigo. A responsabilidade é nossa. Nós não vamos afrontar ninguém, mas vamos confrontar. Vamos confrontar, nós temos que perder esse medo, porque o medo anula a nossa fé. Às vezes um filho nosso, um filho ou um parente mais próximo, nos afronta com suas maneiras e situações pecaminosas. Você vai olhar para ele e falar assim, filho, eu te amo. Igual Deus fala, eu te amo. Mas seus pecados, ele é seu. Isso é uma coisa que você está plantando. Não adianta ficar nervosinho, não adianta, porque ele vai pagar se ele aprontar. Deus não tira. Não adianta, você pode ver em todas as... Pode ver lá que Davi fez o que fez, né? Ele pagou o preço. Por que ele era segundo o coração de Deus? As pessoas assim, mas é um cara aprontador, sim. Mas o que Deus busca em nós? Um coração aquebrantado e contrito para receber humildade. Humildade significa úmido. Onde tem umidade, a semente ela cresce, ela morre, e ela cresce e dá frutos, produtividade. E quando se é seco, é cético, ele planta uma semente aqui, não vai dar nada, porque é seco.
Agora, se plantar lá fora na areinha, molhadinha, úmida, humilde, eu não trabalho com os arrogantes, não, gente. Sai fora disso. Sai fora, larga a mão disso. Nenhum de nós. E se seu irmão for arrogante e petulante com você, você falou, meu irmão, eu te amo. Na cara dele, na lata. Eu te amo, mas sai desse caminho. Para de estar plantando carrapicho que você vai colher. A lei da colheita da semeadura. Eu peguei até fiz um negócio. Eu passei a semana todinha. O bispo falou isso desde domingo. Eu falei, cara, faz tanto tempo que eu não falo mais nada naquele microfone. Tava numas férias aí. Aí, né? Eu fiquei assim, eu falei, não, Pedro. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu não sei de nada, eu não sei nem mais como é que é pregar. Ele falou, não, Pedro, pregar é falar da minha palavra. Só isso. Não tem segredo, não. E outra coisa, a palavra está dentro de você. Não estava no seu coração. Então fala para esse povo, onde você estiver. Eu prego em tudo quanto é lugar. O povo às vezes fica, é só me dar uma brechazinha. Eu mando ver, não quero nem saber. E é assim que nós temos que fazer, porque nós fomos separados para isso. Perder esse medo, sabe? Porque quem garante é o Senhor Jesus. Derrama a unção. E te digo mais, quanto mais você fala de Deus, mais você enche dele. Da palavra dele, do amor dele. Entendeu, meus queridos? Gente, fica na paz, que Deus abençoe. Minha mulher já está me olhando ali, já me batendo no relógio ali. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Amém? Glória a Deus. Bispo, tem alguma coisa para falar? Só um pouquinho. Só um pouquinho, bem. Fala só um pouquinho que a gente quer aprender. Eu tenho fome e sede de aprender. Teve alguma coisa que o Senhor... Glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados nessa manhã? Aqui, missionário. Então, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Deus só precisa que a gente diga sim. E Deus usa cada um de nós de uma maneira diferente. E quando nós dizemos sim para o chamado, o Espírito Santo ele vai usar o nosso jeito, as nossas palavras para falar aos corações. Eu creio que Deus falou com cada um de nós de uma maneira muito forte. Sim ou não? Sim. Mas por quê? Porque o missionário disse sim. Eu disse, você vai ministrar a palavra no bom dia. Tem hora, irmão, que é guerra. Que a gente quer fugir, a gente quer correr. Mas quando você diz sim para o chamado, Deus te usa. Amém? É só na igreja? Não. Lá fora também. Talvez você diz assim, o que eu vou falar? Jesus disse assim, não se preocupe com o que vocês vão falar. O Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. Você só precisa abrir a boca. Quando você começa a dizer qualquer coisa, dizer, olha, Deus tem um plano na sua vida, o próprio Espírito Santo vai colocando palavras na sua boca. O missionário perguntou para o Espírito Santo, falou, tem tanto tempo que eu não prego naquele microfone, o que eu vou falar? Se a missionária Helena não fica aqui falando para ele, chega, tá bom. Não falta palavra, falta palavra? Não falta. É igual? Exatamente, não falta. Quando você começa, o próprio Espírito Santo vai trazendo a revelação. Então a gente estuda, a gente prepara. Mas quem vai dando as revelações é o Espírito Santo e vai nos conduzindo. Então, que nós possamos pegar essa palavra que foi ministrada nessa manhã e passar ela. Por quê? Jesus diz assim, aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante o quê? Uma pessoa que construiu uma casa sobre areia. Agora, aquele que ouve e pratica é sábio. Então, de nada adianta eu ouvir essa palavra e não colocar ela em prática na minha vida. Eu preciso praticar. E não só essa palavra, qualquer palavra que é ministrada, que você recebe de Deus, você precisa colocar ela em prática. Amém? Missionário de Jesus, continue te usando poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar? Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus por esse culto. Culto maravilhoso, abençoado. O Bom Dia Espírito Santo é um culto diferenciado. Quer dizer, não pode faltar. Meu Deus, cada Bom Dia Espírito Santo, assim, Deus tem falado conosco, nos ensinado de uma maneira poderosa, porque é um dia que a gente para sentar aqui, a gente não vem pedir milagre, a gente não vem pedir libertação, a gente vem receber de Deus. E o maior milagre, a maior libertação na vida de uma pessoa é ser cheia do Espírito Santo, é ou não é? Não tem igual. Feche os teus olhos. Pai, obrigado pela vida do teu filho que ministrou a palavra nessa manhã. Continue usando o missionário Pedro, meu Pai, com essa ousadia, com essa intrepidez, com essa coragem. Ó Deus, que ele venha estar sempre compartilhando do teu amor e da tua graça. Muito obrigado pelo que aprendemos nessa manhã, Pai. Sabemos que se nós não buscarmos o teu Espírito, meu Pai,
Ó Deus, se nós não nos encher do Teu Espírito, vamos ficar como aquele celular, com a bateria esgotada sem poder funcionar. Ó Deus, nós oramos, meu Pai, nos encha do Teu Espírito, Pai, e que os Teus filhos, meu Pai, venham todo dia te buscar, assim como todo dia nós carregamos o nosso celular, que todo dia venhamos nos carregar da Tua presença. Nos leve para casa, guardado, protegido, nos dê um dia abençoado. Ó Deus, eu oro para que o Senhor venha despertar a Tua igreja para estar aqui nos guerreiros da oração, Pai, às 6:30 da tarde. Ó Deus, como foi ministrado aqui, a única maneira de nós nos aproximarmos do Senhor é por meio da oração e da Tua palavra. Ó Deus, e que a Tua igreja venha se atentar e despertar para ter uma vida de oração, Pai. Ó Deus, levanta os guerreiros da oração dessa obra, Pai. Traz os Teus filhos para estarem aqui 6:30. Ó Deus, porque é o Teu Espírito, meu Pai, que coloca em nós o desejo, o querer e o efetuar. Pai, eu oro também pelo culto dessa noite. Desde já tira todos os empecilhos, traz as famílias aqui nessa noite. Que cada família, que cada pessoa que vier representando a sua família, ó Deus, que nessa noite, no encerramento dessa campanha, o Senhor possa liberar o Teu poder, Pai, sobre as casas, sobre os lares, em nome de Jesus. E você que crê diz amém. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, sucesso, 1 milhão de bênçãos.